Esse vídeo é um corte do primeiro e único episódio do meu já cancelado projeto de podcast. Em ordem cronológica, eu vou começar falando sobre o Emmy, e assim, eu já fiz um vídeo falando sobre o Emmy aqui no meu canal, se eu não me engano foi da edição de 2019, e inclusive eu também fiz um vídeo da edição de 2020. O vídeo de 2020 eu optei por não editar, então eu gravei, mas não editei, então ele não está no meu canal. Mas o meu ponto é que, tipo, eu gosto muito dessa premiação, eu gosto de discutir essa premiação, inclusive eu já fazia isso antes mesmo de eu ter canal no YouTube, eu já fazia em forma de texto, mas de uns anos pra cá eu senti que não vale mais a pena investir nessa premiação, nem investir nesse assunto, porque é um assunto muito nichado e eu sinto que eu particularmente não assisto mais tantas séries como eu assistia há uns 5 anos atrás, porque durante uma época tudo que fazia sucesso, todas as séries praticamente do momento, eu me obrigava a assistir, porque eu gostava de fazer parte da conversa, eu gostava de conferir o que estava bombando no momento, mas hoje eu não tenho mais essa pira, eu tento assistir mais só coisas que de fato fazem sentido com o meu gosto, e indo pra esse Emmy eu fui com essa mentalidade, eu não me forcei a assistir nada, e nesse sentido eu vou começar falando sobre a categoria de melhor série de drama, que quem ganhou foi a série Shogun. E assim, o que eu posso dizer sobre Shogun é que eu não duvido que a série realmente seja tudo isso que estão dizendo, afinal ela ganhou vários prêmios e foi a série com mais indicações dessa edição, mas eu não assisti e não estarei assistindo Shogun mesmo que a série tenha ganhado os prêmios que ganhou. E o motivo pelo qual eu não vou assistir Shogun e não vou dar uma chance a essa série é porque basicamente o tipo de história não me agrada. Tem 3 segmentos de histórias que eu evito a todo custo e são eles histórias de máfia, histórias de faroeste e histórias de samurai. Eu não gosto desses 3 segmentos de histórias. Eu obviamente já assisti histórias nesses segmentos e eu já assisti muitas coisas boas nesses segmentos, mas são 3 segmentos que eu não gosto, e como Shogun não é uma minissérie, é uma série, ou seja, vai ter mais temporadas, mesmo eu tendo ficado levemente curioso pra ver se é tudo isso mesmo que tá todo mundo falando, eu não vou nem tentar porque não é pra mim. Como eu disse, eu não gosto de história de samurai, eu não duvido que a série realmente seja muito boa, mas mesmo ela tendo ganhado o Emmy, não me motivou a querer conferi-la. Agora, algo que eu decidi conferir depois que ganhou o Emmy foi a minissérie Baby Reindeer, né, que no Brasil é chamada de Bebê Rena, se eu não me engano. Enfim, eu já ia assistir essa minissérie, ela já tava na minha lista, mas o motivo pelo qual eu demorei pra assisti-la foi porque eu não tava no momento muito bom pra assistir séries pesadas quando ela saiu. Enfim, uma vez que ela ganhou o Emmy, eu já meio que tinha saído desse lugar que eu estava quando ela saiu, né, quando ela foi lançada, então eu decidi assisti-la e eu posso dizer que eu gostei, eu de fato gostei. Eu não tinha dúvidas de que eu iria gostar dessa minissérie, tudo que eu vi falar sobre ela eu achei muito interessante, então eu de fato estava interessado em assistir, eu só não estava mentalmente preparado quando ela saiu. Mas algumas semanas atrás, né, eu acho que uma semana mais ou menos atrás, eu decidi assisti-la. Na verdade, eu tava assistindo um filme de terror que era O Exorcismo de Emily Rose, e depois que eu terminei de assistir esse filme, eu pensei, quer saber? Eu tenho Baby Reindeer pra assistir, e já que eu tô nessa vibe assim mais dark, vou começar, né? Vou dar play no primeiro episódio. Aí quando eu dei play no primeiro episódio, eu percebi que ele só tinha 30 minutos de duração, o que me motivou a assistir ainda mais, né? Porque eu achei que os episódios eram mais longos. E enfim, assisti o primeiro episódio, gostei. Assisti o segundo, gostei. Assisti o terceiro, gostei também. Mas eu posso dizer que eu deveria ter parado depois do terceiro episódio, porque eu tava assistindo de madrugada, e quem assistiu essa minissérie sabe que o episódio 4 é bem pesado. Mas como o episódio 3 termina com um gancho, ele termina de uma forma tão específica que é praticamente impossível você parar ali no terceiro episódio. Então eu obviamente fui assistir o quarto, e foi um episódio bem pesado, e enfim, eu não deveria ter assistido porque eu fui dormir logo depois desse episódio, o que eu não recomendo. E enfim, depois no dia seguinte eu terminei e vi os outros 3 episódios restantes. Gostei da minissérie, achei ela muito boa sim, achei que foi merecido ter ganhado, apesar de que, por exemplo, esse ano tinha o Ripley, que é uma série que eu gostei bastante, né? Uma minissérie que eu gostei bastante. Eu sinto que dessa vez o Emmy tinha 2 decisões, né? Eles poderiam premiar a série da crítica, que no caso seria Ripley, porque Ripley é literalmente um tipo de produção que é feita para ganhar prêmio, ou eles poderiam premiar a minissérie pro povão, né? Que o povão gostou. Isso não significa que Baby Reindeer é de baixa qualidade. A série é muito boa, a minissérie é muito boa, mas eu senti que o Emmy pendeu pra ela porque o público gostou mais, né? Já que Ripley é bem mais nichada, né? Eu inclusive falei sobre ela no Top 10 que eu fiz recentemente aqui no meu canal, e é uma série assim bem
bem difícil de consumir, porque ela é bem lenta, tem uma narrativa muito, assim, contemplativa, não é pra todo mundo. Já Baby Reindeer eu sinto que é mais acessível, mesmo sendo uma história bem pesada. Mas enfim, eu gostei, assisti a minissérie toda em 2 dias, né, em 2 madrugadas, mas eu posso dizer que o fato dela ter, em média, 30 minutos de duração por episódio é bem proposital, porque depois de passar por 7 episódios, né, eu acho que são 7 episódios que a minissérie tem, enfim, depois de passar por todos os episódios, eu senti que eu não conseguiria assistir essa série se ela tivesse uma duração, por exemplo, de uns 50 minutos. Eu gostei de fazer essa maratona, mas eu também me senti cansado no final, porque, como eu disse, é uma história muito pesada. Mas agora, falando sobre a última categoria, né, o último tópico que eu separei pra comentar sobre o Emmy, vamos falar sobre a categoria de melhor comédia, que eu acho que foi, sem dúvidas, a maior surpresa da noite, né, porque, enfim, quem tava assistindo já esperava que The Bear fosse ganhar essa categoria, mesmo não sendo uma comédia, mas já era meio que esperado, porque a segunda temporada é muito boa, a segunda temporada é muito melhor que a primeira, e a primeira já tinha ganhado, então era meio que óbvio que The Bear iria levar novamente o prêmio de melhor comédia, mesmo não sendo comédia. Mas quando eles anunciaram, né, quando foi anunciado que a vencedora era Rex, eu acho que fazia, sei lá, pelo menos uns 5 anos que eu não ficava tão feliz assistindo uma premiação. A terceira temporada de Rex foi fenomenal. E Rex, gente, é uma série de comédia. Ao contrário de The Bear, Rex é uma série de comédia e é uma comédia muito boa. Então não só foi muito merecido, na minha opinião, eu acabei ficando muito feliz e, de certa forma, eu achei que foi muito bem feito pro time de The Bear ter perdido dessa vez. Porque o que eu sinto que muitas pessoas estavam sentindo é que The Bear tava trapaceando. Ela tava ganhando e ela é sim uma série muito boa, mas era um senso de vitória onde tem um pouco de trapaça, porque encontrou uma brecha nas regras que diz que ela pode concorrer nessa categoria, onde ela obviamente tem mais chances, né? Porque ela não ganharia na categoria de drama, pelo menos não o ano passado. Ano passado ela estaria concorrendo, por exemplo, com Succession. Então ano passado ela acabou ganhando pela primeira temporada em comédia, porque ela estava numa categoria que a favoreceu. Mas The Bear é uma série de drama e eu acredito, eu espero, na verdade, que a partir da próxima temporada eles sejam mais honestos com o que de fato eles estão fazendo. Mas enfim, é uma questão complicada, o Emmy tem essas coisas que às vezes não faz sentido, mas eu fiquei muito feliz que Rex ganhou pela terceira temporada, porque de verdade eu tava triste em pensar que a série iria perder tendo feito uma temporada tão boa. E assim, falando brevemente sobre Rex, Rex terminou a segunda temporada de uma forma tão específica que era praticamente impossível continuar sem perder a qualidade. Pelo menos era isso que eu pensei na época. Mas depois de assistir a terceira temporada, eu de verdade fiquei muito impressionado como eles conseguiram elevar o jogo, sabe? Eles conseguiram sair de um lugar onde praticamente não tinha como superar e superaram. Então eu gostei muito da terceira temporada, tô muito ansioso pela quarta e tô muito feliz por ela ter recebido o prêmio que ela mais do que merecia.